Olá pessoal, eu sou Joaquim Cumbi, estamos aqui no canal Amor Operacional. Eu vou dar a cadeira Cálculo 1, ou seja, Análise Matemática 1, e vou falar hoje da aplicação das derivadas, neste caso, o estudo completo de uma função. Então vamos a isso. Temos aqui uma função y igual a x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Então o primeiro passo sempre para fazer o estudo completo de uma função é achar o domínio da função, saber o campo de existência da função. Neste caso aqui, como temos uma função fracionária, então vamos trabalhar sempre com denominador, ou seja, então aqui primeiro é o domínio. Então vamos pegar o denominador x ao quadrado menos 1 e dizer que ele deve ser diferente de zero. Por quê? Porque se o denominador for igual a zero, então a função não vai existir. Não se pode dividir um número por zero. Então, se x ao quadrado menos 1 é diferente de zero, o que isso significa? Significa que x ao quadrado é diferente de 1. E, por sua vez, x deve ser diferente de mais ou menos 1. Então, o nosso domínio qual é? O domínio da função f é x pertence a R diferente de mais ou menos 1. Ou seja, o x pode ser qualquer que seja o valor no conjunto dos números reais, exceto mais ou menos 1. Ok. O segundo passo qual é? Achar zero da função e ordenada na origem. Então, o segundo passo, zeros da função, então, zeros e ordenada. Então, para achar zero da função, o que é que nós precisamos? Precisamos pegar a nossa função e igualar a zero e encontrar o valor de x, não é? Então, se a nossa expressão é toda esta, o que nós temos que fazer é pegar x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1 e igualar a zero. Então, se x ao cubo sobre x ao quadrado é igual a zero, o que é que nós podemos fazer? Podemos passar o x ao quadrado menos 1, então, do denominador para outro membro a multiplicar. Ou seja, ficar x ao cubo igual a 0 vezes x ao quadrado menos 1. Mais 0 vezes qualquer número é igual a 0. Então aqui ficamos só com 0. Então isso significa que x é igual a 0. Então temos aqui como zero da função x igual a 0. Agora temos que achar a ordenada na origem. Para achar a ordenada na origem, temos que pegar o x e igualar a 0 e encontrar o valor do y. Neste caso, o y vai ser igual ao quê? A nossa expressão é essa, x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Então, no lugar de x, vamos substituir por 0. Então, ficamos com 0 ao cubo sobre 0 ao quadrado menos 1. Que isso vai dar 0 sobre 0, 0 sobre menos 1, que é igual a 0. Então, como ordenada na origem, temos y igual a 0. Então, esses são dados importantes para a construção do gráfico. Então, podemos escrever eles aqui. Podemos apagar essa parte. Aquela parte, escrever aqui. Então, temos aqui x igual a 0 e y igual a 0. Em seguida, podemos estudar a paridade da função, para saber se a função é par ou é ímpar. Então, quando é que uma função diz-se par? Quando é que uma função diz-se ímpar? Então, esse é o terceiro passo. Ver a paridade da função. Então, uma função diz-se par se f de menos x for igual a f de x. Então, nessas condições, dizemos que f de x é par. Então, vamos lá verificar se essa igualdade verifica-se para a nossa função ou não. Então, f de menos x, o que seria? Teríamos que substituir no lugar do x por menos x. Então, vamos a isso. Ficamos com menos x ao cubo, porque estamos a substituir no lugar do x por menos x. E embaixo ficamos com menos x ao quadrado menos 1. Isso é igual a menos x ao cubo. Ficamos com menos x ao cubo. Menos x ao quadrado, ficamos com x ao quadrado, menos 1. Então, isso aqui, será que é igual a f de x? F de x que é a nossa função? Claro que não.
isso não é igual a f de x. Logo, concluímos que f não é par. Então, f de x não é par. Agora, vamos verificar se f de x é ímpar. Quando é que f de x é ímpar? Quando f de menos x for igual a menos f de x. Nesse caso, afirmamos que f de x é uma função ímpar. É uma função ímpar. Então, vamos verificar se f de menos x é de fato igual a menos f de x. Então, f de menos x, já havíamos calculado aqui, é menos x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Então, vamos verificar se é igual a menos f de x. Menos f de x, o que seria? Teremos que multiplicar a função f de x por menos 1. Então, ficaríamos com menos x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Isso é de fato igual a isso. Então, com isso concluímos o quê? Concluímos que f é uma função ímpar. É uma função ímpar. Então, esse também é um dado muito importante para a construção do nosso gráfico. Então, vamos colocar aqui f é ímpar. Então, o terceiro passo, aliás, o quarto passo é a determinação das assímptotas. Assímptota vertical, horizontal e assímptota oblíqua. Então, isso é uma coisa simples, algo simples de fazer. Então, primeiro vamos começar com a assímptota vertical. Assímptota vertical. Então, vamos aqui estudar as assímptotas. Então, vamos começar com a assímptota vertical. Então, o que é necessário para achar a assímptota vertical? Primeiro temos que achar pontos de descontinuidade, ou seja, pontos que não fazem parte do nosso domínio. Esses pontos nós já havíamos encontrado que são mais 1 e menos 1. Então, calculamos os limites laterais quando x tende para 1 à esquerda, para 1 à direita. Se o limite for igual a mais infinito ou igual a menos infinito, significa que x igual a 1 é uma assímptota vertical. O mesmo é válido para x igual a menos 1. Então, primeiro temos que calcular limites laterais, ou seja, limite quando x tende para 1 à esquerda da nossa função f de x. É x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. E calcular o limite quando x tende para 1 à direita de x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Então, se o limite for igual a mais infinito ou menos infinito, então x igual a 1 será uma assímptota vertical. Então, vamos lá. Primeiro temos que substituir, né, por 1 no lugar do x e analisar o que é que vai dar. Então, substituímos aqui no numerador por 1, 1 elevado a 3, óbvio, é igual a 1. Aqui ficamos com 1 elevado a 2, que é igual a 1, e ficamos com 1 menos 1, que é igual a 0. Então, ficamos aqui com 0. Mas aqui no 0 temos que saber se é 0 à esquerda ou 0 à direita. Vamos analisar. Pegamos valores bem próximos de 1, mas à esquerda do 1. Ou seja, temos aqui, vamos supor, uma reta, né, o eixo x aqui, em que aqui temos um 1. Então pegamos valores bem próximos de 1, mas à esquerda do 1. Podemos considerar 0,9, por exemplo. Então pegamos 0,9 e substituímos aqui. Então 0,9 ao quadrado é igual a 0,81. Então 0,81 menos 1 dá um número negativo. Então aqui teremos 0 à esquerda. Por quê? Porque o denominador, quando escolhemos um número próximo de 1, mas à esquerda dele, o limite dá, aliás, o valor dá um número negativo. Então ficamos com 1 sobre 0, que dá infinito. Mas como é 0 à esquerda, ficamos com menos infinito. Então o mesmo vamos fazer para quando x tende para 1 à direita. Substituímos de novo por 1 no lugar de x, ficamos com 1, e embaixo ficamos com 0. Mas temos que saber se é 0 à esquerda ou 0 à direita. Então, consideramos esse aqui como sendo o eixo x e colocamos aqui o valor 1. Escolhemos um número bem próximo de 1, mas desta vez à direita do 1, porque é 1 mais. Então, podemos escolher, por exemplo, 1,05.
Então 1,05 elevando ao quadrado, óbvio, vai dar um número maior que 1. Então um número maior que 1 menos 1 vai dar um número positivo. Então aqui ficamos com 0 mais. Então 1 sobre 0 já dá infinito. Mas como é 0 mais, vai dar mais infinito. Então como os limites laterais deram mais infinito ou menos infinito, então com isso concluímos o quê? Concluímos que x igual a 1 é uma assíntota vertical. X igual a 1 é uma assíntota vertical. Então vamos fazer o mesmo estudo para x igual a menos 1. Então vamos calcular os limites laterais também do x menos 1. Então calculamos o limite quando x tende para menos 1 à esquerda da nossa função x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. E calculamos também a direita, x quando tende a menos 1 à direita do x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Então vamos fazer a mesma análise, analisamos do mesmo jeito. Então aqui substituímos agora por menos 1. Por quê? Porque o x tende para menos 1. Aqui substituímos por 1 porque x tendia para 1. Então, substituindo aqui por menos 1, ficamos com menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Substituímos aqui embaixo por menos 1, ficamos com 1 menos 1, que é igual a 0. Então temos que saber se é 0 à esquerda ou é 0 à direita. Então o truque é o mesmo. Consideramos um eixo x aqui e colocamos o nosso valor menos 1. Escolhemos valores bem próximos do menos 1, mas à esquerda. Podemos escolher, por exemplo, menos 1,9. Então menos 1,9 ao quadrado dá um número maior que 1. Um número maior que 1 menos 1 dá um número positivo. Então aqui ficamos com 0 mais. Então menos 1 a dividir por 0 vai dar menos infinito. Vai dar menos infinito. Por que menos infinito? Porque 1 a dividir por 0, vimos aqui que dava mais infinito. Mas aqui temos esse sinal negativo. Então esse sinal negativo é que vai vir mudar tudo aqui. Então esse limite deu menos infinito. Vamos fazer o mesmo aqui. Quando x tende a menos 1 à direita. Em cima ficamos também com menos 1 e embaixo ficamos com 0. Mas temos que saber se é 0 à direita ou é 0 à esquerda. Então usamos o mesmo truque. Menos 1 aqui. Escolhemos um valor bem próximo de menos 1, mas à direita dele, por exemplo, menos 0,9. Então, elevando ao quadrado menos 0,9, ficamos com um número menor que 1. Então, um número menor que 1 menos 1 vai dar um número menor que 1. Então, vai dar 0 à esquerda. Então, 1 a dividir por 0 à esquerda dá menos infinito, conforme vimos aqui em cima. Mas por causa desse menos aqui, vamos ficar com mais infinito. Então os limites aqui deram mais infinito ou menos infinito. Então com isso concluímos o quê? Que x também igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Então já encontramos as assíntotas verticais, que são x igual a 1 e x igual a menos 1. Agora vamos achar as assíntotas horizontais. Então esses dados, como são importantes, vamos deixar aqui. X igual a 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1, são as nossas assíntotas verticais. Agora vamos achar as assíntotas horizontais, se é que existem. Então, para achar a assíntota horizontal, temos que calcular o limite quando x tende para infinito. Não é? Quando x tende para infinito. Então, a assíntota horizontal é um valor de y. Tanto que o y é igual ao limite quando x tende para infinito da nossa função x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Então esse limite aqui é um limite bem básico. Então para resolver ele é só manter os termos de maior grau, como x tende para infinito. Então no numerador o termo de maior grau é o próprio x ao cubo. No denominador, o termo de maior grau é o x ao quadrado. Então, simplificando, ficamos com y igual ao limite quando x tende para infinito de x. Simplificando x ao cubo com x ao quadrado, ficamos com x. Agora substituímos por infinito no lugar de x, ficamos com infinito. Como y deu infinito
E infinito, sabemos, não é uma constante, não é um número. Então, concluímos que não existe assíntota horizontal para a nossa função. Não temos nenhuma assíntota horizontal. Agora vamos ver a outra assíntota. Neste caso, a assíntota oblíqua. A assíntota oblíqua, falamos desde já que é uma reta. A assíntota oblíqua, ou assíntota oblíqua, é uma reta. Qual é a equação da reta? Então, a equação da reta é y igual a ax mais b. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É encontrar o valor de a e o valor de b para saber qual é a nossa equação da reta. Então, para achar o valor de a e o valor de b é bem simples. O valor do a encontra-se calculando o limite da nossa função f de x sobre x quando o nosso x tende para infinito. E onde está o f de x? F de x é a nossa função. Essa aqui. Então, aqui ficamos com o limite quando x tende para infinito. F de x é x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Então, ficamos aqui com x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Mas o denominador será multiplicado por x. Assim. Então, distribuímos o x aqui. Esse x multiplica aqui e multiplica aqui. Então, ficamos com a igual ao limite quando x tende para infinito de x ao cubo sobre x vezes x ao quadrado, ficamos com x ao cubo, x vezes menos 1, ficamos com menos x. De novo, temos um limite bem básico, então o que devemos fazer? Manter o termo de maior grau no numerador, assim como no denominador. O termo de maior grau no numerador é o próprio x ao cubo, e para o denominador o termo de maior grau é o x ao cubo também. O x ao cubo é maior que x, então ficamos aqui com x ao cubo. Simplificando aqui, ficamos com 1. Então significa que a é igual a 1. Então já encontramos o valor do a para a nossa assíntota oblíqua. Então para achar o valor do b também é simples. Como é que fazemos isso? B vai ser igual ao quê? Ao limite, quando x tende para infinito mais uma vez, da nossa função f de x menos a vezes x. Então, essa aqui é a fórmula para encontrar o valor do b, que é o limite quando x tende para infinito da nossa função f de x menos a vezes x. Então, f de x nós já temos, o valor do a já temos, então o que falta? É só substituir. Só temos que substituir no lugar do f de x pela nossa expressão, no lugar do a por 1. Então, ficamos aqui com limite quando x tende para infinito f de x é x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1 menos ax. Sobre a é 1, então 1 vezes x, ficamos com x. Então nós temos que resolver esse limite. É um limite bem simples. Então o que devemos fazer aqui? É só fazer MMC. Sabemos que aqui temos denominador 1. Então temos que igualar os denominadores. Então vamos multiplicar aqui por x ao quadrado menos 1. Para igualar os denominadores. Então, fazendo isso, ficamos com b igual ao limite quando x tende para infinito de quê? De x ao cubo. Então, vamos multiplicar x ao quadrado vezes menos x, ficamos com menos x ao cubo. Menos 1 vezes menos x, ficamos com mais x. O denominador não muda. É o mesmo, menos 1. Então aqui podemos simplificar x ao cubo com x ao cubo porque são simétricos. X ao cubo sai com x ao cubo. No numerador ficamos com x, no denominador nada muda. Então ficamos com limite quando x tende para infinito de x sobre x ao quadrado menos 1. De novo temos este caso aqui. Então o que devemos fazer é só manter o termo de maior grau no numerador, assim como no denominador. Qual é o termo de maior grau no numerador? É o próprio x. O termo de maior grau no numerador é o x. E no denominador, o x ao quadrado. Então ficamos aqui com x ao quadrado. Simplificamos x ao quadrado com x. Ficamos aqui com o limite de 1 sobre x. Limite de 1 sobre x, quando x tende para infinito, é igual a 0. Então, concluímos o quê? Que b é igual a 0. Se b é igual a 0 e a é igual a 1, qual será a nossa equação para a assíntota oblíqua?
Então o y, que é esse aqui, que é igual a x mais b, e o a é igual a 1, vai ser igual a x mais 0. Só que x mais 0 é igual a x. Então ficamos com isso. Então y igual a x é a nossa assímbota oblíqua. Então vamos vir colocar aqui também os dados importantes. Y igual a x. Essa aqui é a assímbota oblíqua. Então podemos apagar aqui. Ok, agora vamos para o passo número 5, onde vamos calcular os pontos críticos e estudar a monotonia da função. Então, para encontrar os pontos críticos, o que nós devemos fazer? Devemos derivar a função e depois de derivar, achar os zeros da derivada, ou seja, pegar a derivada e igualar a zero. Então, a nossa função é esta, y igual a x ao cubo sobre x ao quadrado menos 1. Então, para derivar essa função, vamos aplicar esta regra, uma regra bem simples das derivadas. Temos uma equação, né? U sobre V. Essa aqui é a regra do quociente. Então, primeiro derivamos o numerador e multiplicamos pelo denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Então, essa aqui será a tabela que nós vamos usar para achar a derivada desta função. Então, aqui o nosso numerador é o x ao cubo, ou seja, o nosso u é o x ao cubo e o nosso v é o x ao quadrado menos 1. Então, temos que derivar o x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes o denominador, que é x ao quadrado menos 1. Menos a derivada do denominador. A derivada do denominador dá 2x. E multiplicamos pelo numerador, que é x ao cubo, sobre o denominador no expoente 2. Daqui é só simplificar o máximo possível. Aqui ficamos com 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, ficamos com 3x à quarta. 3x ao quadrado vezes menos 1, ficamos com menos 3x ao quadrado. Aqui x vezes x ao cubo, ficamos com x no expoente 4, sobre o denominador x ao quadrado menos 1 ao quadrado. 3x à quarta menos 2x à quarta, isso vai nos dar x à quarta sobre 3x ao quadrado. O denominador não muda. Assim. Então, como já encontramos a nossa derivada, o que é que nós devemos fazer? Devemos pegar a expressão x à quarta, que é a primeira derivada, sobre x ao quadrado menos 1 e igualar a zero. Assim teremos os candidatos para os pontos críticos. Então, para isso aqui dá zero, é necessário que x à quarta menos 3x ao quadrado seja igual a zero. Ou seja, passamos o denominador para outro membro a multiplicar. Só que 0 vezes qualquer número, tudo anula-se. 0 vezes qualquer número dá 0. Então, aqui temos essa equação simples, em que podemos evidenciar o x ao quadrado. Ficamos aqui com x ao quadrado menos 3 igual a 0. Aplicando a lei do anulamento do produto, ficamos com x ao quadrado igual a 0, ou x ao quadrado menos 3 igual a 0. E passamos o 3 para outro membro, fica positivo. Então aqui vamos ficar com x ao quadrado igual a 3. Então essa aqui é uma equação simples. O 2 vai para lá e cria uma raiz quadrada. Ficamos com mais ou menos raiz quadrada de 3. E aqui ficamos com x igual a 0. Então os candidatos para os nossos pontos críticos são x igual a 0, x igual a mais ou menos 3. Então, com isso, com esses três valores, vamos construir a nossa tabela de monotonia, para estudar a monotonia da nossa função. Então, pegamos os valores x igual a 0 e x igual a mais ou menos raiz quadrada de 3 e colocamos na nossa tabela para o estudo da monotonia. Neste caso, saímos do menos infinito até menos raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 3 é o menor valor desses que estão aqui. Então, por isso, estudamos de menos infinito até menos raiz quadrada de 3. E saímos de menos raiz quadrada de 3 até menos 1. Por que menos 1? Menos 1 é o ponto que não faz, é o número que não faz parte do domínio. Não é? O menos 1 não faz parte do nosso domínio, então temos que estudar de menos raiz quadrada de 3 até menos 1.
Depois saímos do menos 1 até o próximo valor aqui, que é o 0, que está aqui. Depois damos de 0 até 1, por quê? Porque 1 também não faz parte do nosso domínio. E damos de 1 até raiz quadrada de 3, que é o próximo valor aqui. E por fim, de raiz quadrada de 3 até mais infinito. Então, no intervalo de menos raiz quadrada de 3, aliás, de menos infinito até menos raiz quadrada de 3, escolhemos um valor, qualquer que seja, e substituímos na nossa derivada. Ou seja, aqui, nessa expressão aqui. Substituímos aqui. Então, se for a dar um número positivo, colocamos o sinal aqui. Negativo, colocamos o sinal ali. Então, neste caso, escolhemos qualquer que seja o valor, já escolhi, e substituí aqui, e encontrei um número positivo. Então, por isso a nossa função será crescente. No intervalo de menos raiz quadrada de 3 até menos 1, escolhi um valor também, substituí aqui e encontrei um número negativo, por isso a nossa função será decrescente nesse intervalo. O mesmo foi feito para de 0 a 1, de 1 até raiz quadrada de 3 e de raiz quadrada de 3 até mais infinito. Então, aqui temos nossos pontos. Temos o ponto 1. Quando x é menos raiz quadrada de 3, o y será menos 3 raiz quadrada de 3. De 3 sobre 2. Então, como é que nós encontramos este valor? Pegamos o menos raiz quadrada de 3 e substituímos na nossa função aqui e encontramos este valor. Então, o segundo ponto, neste caso o P2, será quando x for 0, o y toma o valor 0. Ou seja, pegamos o 0 e substituímos aqui na nossa função mãe e obtivemos o 0. O terceiro ponto é quando x é raiz quadrada de 3, o y toma 3, raiz de 3 sobre 2. Então fizemos o mesmo, pegamos raiz quadrada de 3 e o substituímos na função mãe para termos este valor aqui. Então temos aqui 3 pontos. Aqui, ok, temos os 3 pontos. Então já estudamos a nossa monotonia, em que cresce nesse intervalo, decresce daqui até aqui e cresce de raiz quadrada de 3 até mais infinito. E de seguida vamos para o ponto 6. Ponto 6 é onde vamos encontrar os pontos de inflexão e a concavidade. Pontos de inflexão são pontos em que a função troca da concavidade. Então, para achar pontos de inflexão, ou seja, os candidatos para pontos de inflexão, temos que pegar a nossa primeira derivada e derivar de novo. Ou seja, temos que achar a segunda derivada da nossa função mãe. Então, já temos aqui a nossa primeira derivada, y', que deu x à quarta, sobre 3x ao quadrado, sobre x ao quadrado menos 1, tudo ao quadrado. Então, temos que derivar essa expressão aqui. Então, para derivar essa expressão, usamos a mesma tabela do quociente, porque aqui temos uma função em cima, temos outra função embaixo. Então, podemos usar a regra do quociente. Então, derivando, usando, aliás, a regra do quociente, temos que derivar o numerador primeiro. A derivada do numerador será igual a 4x ao cubo menos 6x vezes o denominador. O denominador que é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. E de seguida subtraímos pela derivada do denominador. A derivada do denominador é 2x ao quadrado menos 1 elevado a 1 vezes a derivada do que está dentro, neste caso que vai dar 2x. E multiplicamos pelo numerador, o numerador que é x à quarta menos 3x ao quadrado. Isso aqui sobre o denominador ao quadrado. Como ele já estava ao quadrado, vai ter mais um expoente aqui, ao quadrado. Então, temos que simplificar essa expressão aqui em cima, porque é possível. Aqui é a segunda derivada, desculpa. Então, aqui teremos y duas linhas, será igual. Podemos evidenciar o x ao quadrado menos 1 nos dois termos que nós temos ali. Ficamos com x ao quadrado menos 1. Então aqui, tirando x ao quadrado menos 1, ficamos com 4x ao cubo menos 6x vezes x ao quadrado menos 1. Assim.
Então, tirando aqui o x ao quadrado menos 1, ficamos com 2 vezes 2x vezes esta expressão. Mais 2 vezes 2x, podemos escrever como sendo 4x vezes x à quarta menos 3x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1 no expoente 4. Porque aqui temos potência de uma potência e os expoentes multiplicam-se. Então, 2 vezes 2 ficamos com 4. Então, podemos simplificar aqui este com este. Então, simplificando, ficamos com, podemos puxar para aqui, ficamos com y duas linhas igual. Aqui, podemos multiplicar logo direto, aplicar a distributiva. Então, ficamos com 4x ao cubo vezes x ao quadrado, ficamos com 4x à quinta. 4x ao cubo vezes menos 1, ficamos com menos 4x ao cubo. Menos 6x vezes x ao quadrado, ficamos com menos 6x ao cubo. Menos 6x vezes menos 1, ficamos com mais 6x. E aqui distribuímos o 4. Então ficamos com menos 4x vezes x à quarta, ficamos com menos 4x à quinta. Menos 4x vezes menos 3x ao quadrado, ficamos com mais 12x ao cubo. Mais 2x ao cubo. No denominador ficamos com x ao quadrado menos 1 elevado a 3. Então daqui já dá para continuar a simplificar mais ainda. Este e este são simétricos. O que mais podemos fazer? Podemos somar esses dois. Menos 4x ao cubo, menos 6x ao cubo vai dar menos 10x ao cubo. Menos 10x ao cubo, mais 12x ao cubo, ficamos com... Mais 12x ao cubo, ficamos com... Mais 2x ao cubo. Então aqui ficamos com 2x ao cubo. 2x ao cubo mais 6x só. Denominador então fica x ao quadrado menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3. Ok? Então temos que pegar essa expressão e igualar a zero. Então pegamos essa expressão aqui e igualamos a zero. Então ficamos com... Podemos apagar essa parte. Essa aqui. Então a nossa segunda derivada é igual a 2x ao cubo mais 6x sobre x ao quadrado menos 1 elevado a 3. Então, pegamos essa expressão e igualamos a zero. Com isso vamos ter o quê? 2x ao cubo mais 6x deve ser igual a zero. Aqui podemos evidenciar o 2x. Evidenciando 2x aqui, ficamos com x ao quadrado. E do outro lado ficamos com 3x. E isso aqui será igual a zero. Então, pelo anulamento do produto, ficamos com 2x igual a zero. Ou x ao quadrado mais 3. Desculpa, aqui é só 3. Mais 3 igual a zero. Com isso, chegamos à conclusão de que x deve ser zero. Ou x ao quadrado deve ser igual a menos 3. Com isso, x deve ser zero, ou x deve ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Mas sabemos que raiz quadrada de um número negativo não existe. Então aqui só ficamos com um candidato para o ponto de flexão. Neste caso aqui é o x igual a zero. Então pegamos este valor e os pontos de descontinuidade e construímos a nossa tabela de concavidade. Para saber em que intervalos a nossa concavidade está voltada para cima e em que intervalo a concavidade está voltada para baixo. Então, aqui partimos sempre de menos infinito até o primeiro valor que nós encontramos. Então, saímos de menos infinito até o menos 1. Por que menos 1? Porque menos 1 não faz parte do nosso domínio. E saímos do menos 1 até 0, porque é o valor que nós encontramos aqui. E saímos de 0 até 1,
porque 1 também não faz parte do nosso domínio, e por fim de 1 até mais infinito. Então no intervalo de menos infinito até menos 1, escolhemos um valor qualquer que seja e substituímos aqui na nossa segunda derivada. Essa é a expressão da segunda derivada. Então substituímos aqui e analisamos, vemos se o número é positivo ou é negativo. Então aqui já escolhi um valor, substituí, deu um negativo, por isso a concavidade está voltada para baixo. Aqui escolhi um número qualquer que seja, deu positivo, por isso a concavidade está para cima. O mesmo foi feito para outros intervalos. Então a última coisa que falta aqui é construir o próprio gráfico. Já fizemos tudo, já achamos zeros da função, damos o domínio, achamos as assímtotas e tudo mais. Então podemos apagar essa parte e deixar essas tabelas, porque são muito importantes. Vamos precisar delas. Então, essa parte daqui sai. Então desenhamos aqui o nosso eixo. O eixo do x e o eixo dos y. O eixo dos y. Então primeiro preenchemos com zero da função estes valores. Quando x é 0, y também é 0. O que significa? Significa que o gráfico obrigatoriamente deve passar deste ponto aqui. De seguida encontramos x igual a mais ou menos 1, x igual a 1 e x igual a menos 1, que são as nossas assímtotas verticais. Então x igual a 1 podemos encontrar aqui e x igual a menos 1 podemos encontrar aqui. Então essas são as nossas assímtotas verticais. Então assímtotas verticais representamos assim. São retas verticais mais tracejadas. E temos aqui a nossa assíntota oblíqua, que é x, y igual a x. A equação y igual a x é uma reta muito conhecida, bem simples. Então é uma reta assim, y igual a x. Essa reta aqui, né? Mais ou menos assim. Então temos mais o que? Temos esse ponto, menos raiz quadrada de 3 e menos 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos raiz quadrada de 3 é um número menor que menos 1. Por isso está desse lado. Menos raiz quadrada de 3 para o x e para o y. Encontramos 3 raiz de 3 sobre 2 negativo. E o segundo ponto é 0, 0, que é um ponto que já marcamos aqui. 0, 0. O terceiro ponto é raiz quadrada de 3 e 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. 3 raiz quadrada de 3, aliás, raiz quadrada de 3 é um número maior que 1. Por isso está daqui. Então ficamos aqui com raiz quadrada de 3 e a sua imagem aqui em cima. Aqui ficamos com 3 raiz de 3 sobre 2. E agora o que falta é só fazer o próprio gráfico. Então traçar o gráfico. Então vamos seguir a monotonia para facilitar a construção do gráfico. Então temos que de menos infinito até menos raiz quadrada de 3, a função ela é crescente. Ou seja, desse lado aqui de menos infinito até aqui menos raiz quadrada de 3, a função é crescente. Então ela cresce até menos raiz quadrada de 3. E quando chega do menos raiz quadrada de 3, aqui menos raiz quadrada de 3 até menos 1, a função decresce. Então ela vai vir aqui decrescer infinitamente, aliás, vai decrescer até no menos 1, né, seguindo a assíntota vertical. De menos 1 até 0, ela continua a decrescer. Então aqui não terminou, teve que continuar a decrescer aqui em cima. Então ela continua a decrescer até 0, mas quando chega a 0, continua a decrescer também até 1. Então vamos continuar a decrescer aqui até 1. E de 1 até raiz quadrada de 3 ainda está a decrescer. Então vemos assim até raiz quadrada de 3, mas quando chega a raiz quadrada de 3 até infinito, ela cresce. Ela cresce. Então esse é o nosso gráfico. Então chegamos no fim da nossa aula. Então se gostou, peço para colocar like e qualquer dúvida deixa nos comentários. Subscreva-se ao canal e muito obrigado.